Salve! No vídeo de hoje vamos falar de um personagem que vem de uma galáxia muito distante. Tira que vamos tomar copyright! No universo de Star Wars há incontáveis personagens, mas sem dúvida um dos mais famosos é o Mestre Yoda. Alguns vão lembrar dele pela sua aparência idosa, outros pela sua força, mas se eu fosse comentar sobre uma característica do Yoda, seria o seu jeito muito peculiar de formular uma frase. De primeira parece que ele é só um senhorzinho gaga, mas por pareça que incrível, tem um motivo para ele falar daquele jeito revelado pelo próprio criador, e inclusive, existe um termo na nossa língua que descreve como Yoda fala. Não sabia disso, né? Bom, primeiro vamos contextualizar o motivo do Yoda falar igual um doido, mas parecer tão filosófico. Seu jeito calmo e reflexivo traz profundidade às lições que ele compartilha, mas seu modo de construir frases sempre chamou a atenção. Segundo o criador, a mente pensante por trás do Yoda, o cara que deu essa característica pro personagem, o motivo dele falar assim é porque na primeira vez que o Yoda aparece, no Império Contra-Ataca, já que o Yoda é um alien, ele queria inventar uma linguagem que desse a sensação que ele falava como um, mas que fosse compreensível sem precisar de legendas. Pra você, tudo impossível é... Não ouve o que digo eu? Alguns aliens falavam de forma diferente também, mas era em inglês. No caso, a língua original do filme, o Chewbacca fazia barulho igual um doido. E os outros vários bichos aleatórios do filme era figurante, nem fala tinha. O personagem do Yoda teria muitas falas e em algum momento George Lucas percebeu que trocar a ordem das palavras deixaria mais dinâmico, e como ele conversaria sobre assuntos mais filosóficos com o Luke, acabou encaixando perfeitamente o jeito diferente de falar com as frases do personagem. Então ele encontrou o meio termo que destacaria o Yoda ser um alien e o público entendeu o que o velho Gaga tá dizendo sem precisar legendar as falas dele o filme todo. No final, virou uma marca registrada do personagem e ver ele falando no que seria o normal é mais estranho do que ver ele falando do jeito que ele fala. É tipo o Pikachu parar de pedir pica. Não, pera. Agora que tá contextualizado o motivo do Mestre Yoda falar de um jeito peculiar, vamos pra lógica por trás disso. Em inglês, a construção das frases do Yoda frequentemente coloca o objeto antes do sujeito e do verbo. Por exemplo, ao invés de dizer "You must learn the Force", você deve aprender a força, ele diz "Learn the Force you must", aprender a força você deve. Por pareça que incrível, na nossa língua esse tipo de construção de frase tem nome, chamado de hipérbato. Quem foi que deu esse nome? O hipérbato é uma figura de linguagem que altera a ordem direta dos elementos da frase para criar um efeito de destaque ou só para ficar maneiro mesmo. É exatamente o que o Yoda faz. Normalmente, a ordem comum de formular uma frase é sujeito, verbo, complemento. Sujeito é o termo que indica quem ou o que realiza a ação ou sobre quem que se faz uma declaração. Por exemplo, o Yoda fala de maneira diferente. O Yoda é o sujeito. O verbo indica a ação, estado ou fenômeno atribuído ao sujeito. Por exemplo, o Yoda fala de maneira diferente. Fala é o verbo. E o complemento é o termo que completa o sentido do verbo, podendo ser direto ou indireto. Por exemplo, o Yoda fala de maneira diferente. De maneira diferente é o complemento do verbo falar. Com o hipérbato, podemos inverter essa ordem para enfatizar certas palavras. No caso, a frase ficaria: de maneira diferente fala o Yoda. Percebe como a mudança na ordem das palavras cria um efeito diferente? No caso do Yoda, essa inversão constante faz parte da sua identidade. Imagina como ficou a mente do dublador depois desse filme. Até existe site para traduzir frases para o idioma peculiar do Mestre Yoda, mas o que eu encontrei definitivamente não vai te ajudar em muita coisa. Então se quer encher o saco de alguém falando assim, recomendo revisar essa parte do vídeo que depois você vai entender a lógica da fórmula. Agora, se aprendeu a falar como o Mestre Yoda, você já no canal inscrever-se deve. Para amigo que não sabe ainda, mandar este vídeo precisa você.